Bom, a gente já vai chamar agora o nosso colunista, o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Oi, Wagner, bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, Marilu, bom dia quem nos acompanha. Bom, Wagner, vamos falar aqui sobre a terceira e última parte, né, do sexto relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, né, que foi publicada na última segunda-feira. Mais de 270 autores de 65 países concluíram que é possível reduzir as emissões de gases em todos os setores da economia. E tem um dado que mostra a relação da desigualdade social com a emissão de gases do efeito estufa. Eu já vou colocar aqui esse ponto, Wagner. Enfim, lógico, você vai fazer um comentário já geral, né, sobre esse relatório, mas já vou colocar aqui esse dado que eu achei bastante alarmante, né? Segundo o relatório, vou colocar aspas aqui, globalmente 10% dos domicílios mais emissores do planeta contribuem de 34% a 45% das emissões dos gases do efeito estufa domésticos. Já metade dos que menos emitem no planeta gastam menos de $3 per capita por dia. Já os 10% que mais emitem gastam mais de $23 per capita por dia. Como é que você vê, então, esse relatório, né, essa parte do relatório, essa parte final, e também esse dado, Wagner? Vamos começar com essa informação importante que você apresenta, que a gente tem que, de fato, trabalhar e discutir, né? Na verdade, as mudanças climáticas, elas evidenciam as desigualdades sociais que nós temos no planeta. E elas são, talvez por isso, e principalmente, eu diria, uma oportunidade bastante rara, né, de nós mudarmos, inclusive, essa forma de organização social. E nessa perspectiva, eu diria que esses números, né, dessa desigualdade no consumo energético repercute diretamente na quantidade de emissões e, principalmente, que é pior, né, Marilu, ainda impacta mais diretamente quem emite menos, em geral. Então, é preciso mudar esse tipo de situação, aquilo que na literatura está chamando de justiça climática, né? Que é justamente você conseguir fazer com que quem está emitindo, gastando mais de $20 e reduza, e quem está usando até $3 possa aumentar um pouco, porque certamente mas que vários colegas, vou citar só um deles, o professor Jacques Markovitch, por exemplo, economista da USP já aposentado, foi reitor, etc., ele tem dito, né, já há algum tempo, nós temos que reduzir as emissões, mas algumas pessoas e alguns países ainda devem aumentar as emissões, porque eles precisam chegar num patamar de qualidade de vida que ainda não chegou, né? Então é preciso ter esse equilíbrio, né? Agora, a grande questão que está posta é que quem está emitindo mais há muito tempo deve deixar de emitir primeiro que os demais. E essa equação que não fecha, evidentemente, né? Porque deixar de emitir significa fundamentalmente alterar drasticamente o padrão de vida. E aí a gente está falando em conforto, a gente está falando em uso desmensurado de energia, enfim, fontes de energia que já são condenadas e continuam tendo subsídios. Aí já começa a comentar um pouco o documento, né? Os subsídios do petróleo que a gente assiste aí ainda permanecendo, né? Ainda o uso de combustíveis fósseis, o carvão, especialmente na China, por exemplo, né? Enfim, a gente ainda tem muito para avançar, né? O documento ele é bastante catastrófico comparado com versões anteriores, né? Gerou, inclusive, uma surpreendente, do meu ponto de vista, manifestação do próprio Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, pela primeira vez chegando a usar a palavra mentira, a usar palavras um pouco mais duras, né, para repercutir o documento, e isso é algo que, de quem já está caminhando para o final de mandato também, é verdade, mas de alguém que também, digamos assim, cansou de esperar, né, cansou de ouvir promessas de vários líderes que, fundamentalmente, não aumentam a ambição. O que é aumentar a ambição no jargão das mudanças climáticas? Né? Justamente você ter a clareza de que é preciso ser mais ousado no controle de emissão de gás de efeito estufa, né, Marilu? Isso significa, basicamente, no mundo em geral, mudar a matriz energética, né? Houve um crescimento muito importante, e o próprio relatório reconhece, né, na geração de energia por eólico e solar, mas ela somada com o nuclear e também com a hidrelétrica chega, segundo o próprio documento, a 37% do total. Então, nós temos que avançar muito, né, nesse tipo de padrão de geração de energia, por exemplo, né, e há um enorme potencial para isso. E outra fonte também, que aí o Brasil tem um papel destacado, infelizmente de maneira negativa, é justamente o desmatamento, né, que ainda
é bastante grande, no Brasil, inclusive, crescendo vertiginosamente nos últimos 4 anos, que faz com que a gente tenha aí uma contribuição, nesse caso, negativa, né? Jogando para a atmosfera um CO2, né, um gás carbono que estava fixado na floresta. Isso está sendo jogado para a atmosfera, evidentemente, também contribuindo muito para o agravamento da mudança climática. Então, em linhas amplas, né, se nós pararmos de desmatar e apostarmos em fontes de energia alternativa, o próprio documento diz que ainda há tempo, né, de nós conseguirmos fazer com que o aquecimento não ultrapasse, na melhor das hipóteses, 2 graus, né? Eles falam até que seria uma situação um pouco mais suportável, digamos assim, quando o ideal seria que aquecesse até 1,5 graus. Então, ainda há tempo de fazer. Acho que esse documento ele tem essa missão também, né, de deixar claro que, apesar de todas as catástrofes que a gente está assistindo, né, é possível, sim, ainda dá tempo de tentar reverter esse cenário. E temos que trabalhar para isso. Exato, e ainda na linha dessa questão da desigualdade, né, Wagner, tem países, enfim, que já foram afetados bruscamente pelas mudanças climáticas, que defendem o financiamento aí de países ricos pelos problemas causados, né? Só que parece que, de acordo aqui com as informações do relatório, essas medidas não saem do papel, não é isso? Precisa realmente ter essa decisão desses países mais ricos ajudarem, por exemplo, aqui a África do Sul, as Ilhas Marshall, enfim, vários países que já estão tendo problemas seríssimos com mudanças climáticas, né, Wagner? Exato, Marilu. Essa é uma questão fundamental que você está trazendo, que é um tema de debate desde a reunião de Estocolmo, né, há 50 anos atrás, que é justamente o subsídio dos países centrais aos países de menor renda, né? E que ganhou ares dramáticos quando a gente fala em mudança climática, né? Já na Rio 92, né, a gente já via lá a organização dos chamados países-ilha, né, que diziam claramente, se nada for feito, nós vamos perder território, vamos simplesmente desaparecer literalmente do mapa, né? Porque você tem aí a elevação do nível do mar, esses países ficariam inviáveis, né, de serem ocupados. Houve até na época já alguma organização dos países-ilha, ao longo do tempo eles foram se organizando melhor. Hoje existe um bloco, um dos tantos blocos da ordem ambiental das mudanças climáticas, né? Tem lá os países-ilha. Existem propostas, por exemplo, de que o território que eles têm, né, seria disponibilizado numa área continental de outros países. Enfim, são propostas difíceis de execução, porque quem acolher vai perder território, evidente, mas são temas, né, que surgem já há algum tempo na discussão. E um deles é justamente o financiamento para a chamada adaptação às mudanças climáticas, né, que a gente sabe que é oneroso, é bastante caro. Por que é caro, Manu? Porque você tem que deslocar pessoas, você tem que criar infraestrutura, você tem que, muitas vezes, aprimorar infraestruturas já existentes para um cenário de incerteza. Essa é uma grande questão também quando a gente fala em mudanças climáticas. A gente, por mais que possa dizer, bom, os modelos climáticos indicam que vai subir tanto o nível do mar, etc., mas há uma incerteza, você não sabe exatamente o quanto isso pode ocorrer. E isso, de fato, na hora de você projetar, por exemplo, uma infraestrutura junto ao mar, por exemplo, isso é uma dificuldade adicional. Portanto, esses trabalhos e estudos são mais caros do que normalmente se pratica, né? Isso, de fato, dificulta, né, o financiamento dessas ações. Além do que, aí sim, aí a vontade política, né, os países que sempre prometem, né, e desde a Rio 92, né, por exemplo, um dos acordos, aí já envolvendo biodiversidade, não é bem como mudança climática, mas está previsto, né, que a tecnologia gerada a partir da biodiversidade seja repassada para os países que detêm essa fonte, essa matriz de informação genética. Isso não está ocorrendo, por exemplo, né? Do mesmo caso, pode-se dizer com relação às questões envolvendo mudança climática e o financiamento da adaptação à mudança climática, né? Essa promessa vem de longa data, mas na hora de pôr a mão no bolso e fazer o dinheiro chegar, o recurso não vem, né? Existem algumas iniciativas um pouco isoladas, né, do Banco Mundial. Criou-se um fundo mundial para fomentar a adaptação, mas ele recebe pouco recurso, e para você chegar até o recurso, né, é muito difícil também. É preciso, inclusive, fazer um processo de capacitação dos próprios países para conseguir oferir recursos. E mesmo o Brasil, mas você me permite comentar uma experiência passada interessante, na época de outro governo, né, com outra perspectiva, o Brasil tinha cooperação com países africanos, né? Eu tive a honra de participar de um projeto de cooperação coordenado com a professora Norma Valente, na época professora da Universidade Federal de São Carlos. E nessa cooperação nós ficamos, acho que me lembro bem, foram em torno de 18, 20 dias,
em São Tomé e Príncipe, né, justamente para fazer uma análise das mudanças climáticas, né? Para quem não se lembra, São Tomé e Príncipe é um arquipélago justamente que está junto ao oceano, na África, e naquele momento a gente já estava, isso foi, se me lembro bem, em 2008 ou 2009, né? Aí vocês conseguem mais ou menos lembrar quem era o governo, né? Enfim, e nessa cooperação, por exemplo, nós identificamos várias situações de que poderiam ser e que deveriam ser tomadas, né? Iniciativas para amenizar os impactos da mudança climática. Entrevista com membros da comunidade, né? Já apontavam claramente sinais das mudanças climáticas naquele momento, né? E, por exemplo, dessa iniciativa, só para dar um dado importante, naquele momento se surgiu um acordo de cooperação para incrementar a pesca. Então, havia na época a Secretaria da Pesca, né, que depois virou Ministério, enfim, e da Secretaria da Pesca surgiu um apoio de manejo do pescado, criar uma infraestrutura de energia elétrica para poder aprimorar a pesca, né, que eles fazem lá, que é importante para os ilhéus. E outra iniciativa importante foi justamente o aprimoramento do processo de geração de energia. Eles tinham lá eles até chamavam de vagalume, era uma usina termodiesel, né, que queimava diesel por influência direta da Nigéria, né, que vendia diesel para eles. E essa usina muito antiga, ela apresentava problemas, etc., vivia dando problema, eles não tinham estabilidade energética, né? E um dos nossos colegas, o professor Frederico Mauad, que é colega da engenheiro, mas é da engenharia de São Carlos, ele trabalha com as chamadas mini centrais hidrelétricas. E aí, num seminário lá, evidentemente havia dirigentes do país, convidaram o professor Frederico, ele acabou depois voltando para lá, e foram construídas algumas usinas mini centrais elétricas, ou seja, saiu da matriz da queima de combustível fóssil para entrar na matriz hidrelétrica. Veja, isso em 2008, né? Um investimento, na época, o governo deve ter custado esse projeto, o limite era R$75 mil, enfim. O Brasil ganhou, por exemplo, 2 formas de cooperação, gerando emprego, gerando atividade, inclusive aqui, com cooperação internacional e, fundamentalmente, ajudando, apoiando um país que necessitava de situações dessa hora. Então, veja, a própria experiência brasileira, isso tudo está documentado, a gente fez um livro, são 2 volumes, na verdade, né? Para quem quiser depois, enfim, fizemos depois exposição com fotos, etc. Muito interessante a repercussão disso tudo. Isso para mostrar, Marilu, que quando você tem vontade política, é possível, sim, fazer ações reais, concretas, né, que colaborem, contribuem para que países possam enfrentar esse desafio extraordinário que as mudanças climáticas trazem, né? O caso brasileiro, que é um país que naquele momento estava numa outra situação, né, já mostrou que um pequeno investimento, levando uma equipe de pesquisadores para um país africano, conseguimos trazer e melhorar, de fato, né, situações reais, concretas, né? Imagina, então, se nós pegarmos aí os principais países do mundo, com todo esse volume de recursos que estão disponíveis, né? Quando se desprende por uma guerra, por exemplo, que está em curso, se nós transformássemos esse esforço, né, financeiro e de energia para combater a mudança climática, para pensar ações de mitigação e principalmente de adaptação que são cada vez mais necessárias. Então, Marilu, tecnologia tem, recurso tem, precisamos mudar o foco, né, e trabalhar nessa perspectiva. Há muito o que fazer, né? Há muito o que fazer. Há um universo novo se abrindo aí em termos de oportunidades de trabalho, né? A engenharia tem que se rever, enfim, tudo tem que se ajustar para esse novo cenário, né? E já tem também, Marilu, felizmente, experiências positivas, né, de adaptação em várias partes do mundo, e essa que eu citei é só mais um exemplo. Exato. Falando em vontade política, né, a gente sempre lembra, né, eleições agora em outubro, né, preciso ter bastante consciência para tentar aí fazer essa mudança que é realmente necessária, né, para a sociedade brasileira. Você já tocou no ponto do Brasil aqui, né, na sua fala. Eu só vou relembrar aqui os compromissos, né, na COP26, né, que o governo brasileiro assumiu de zerar o desmatamento ilegal em 2028, reduzindo aí progressivamente, né, 15% ao ano até 2024, 40% ao ano em 2025 e em 2026 50% em 2027 até em 2028, desmatamento ilegal zero, né? Bom, tem esse compromisso, né? Os dados aqui do IMAZON, do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, são realmente dramáticos, né? Esses dados, né? O desmatamento na Amazônia em 2021 foi o pior em 10 anos, né?
A gente tem aí alertas de desmatamento na Amazônia Legal em janeiro e fevereiro, como a gente já comentou aqui, né, Wagner? Foram os maiores já registrados para esses 2 meses, desde o começo do monitoramento em 2016. Vai ser difícil com esse governo, obviamente, colocar tudo isso em prática, né? E como é que você vê também essa possibilidade, né, da vontade política, os jovens, agora que tem 15 anos, vai ter 16 anos, dia 2 de outubro, já pode tirar o título de eleitor. É muito importante. Essa causa do meio ambiente, tem muitos jovens que estão abraçando essa causa. É muito importante essa virada agora nas eleições, né, Wagner? Uma dúvida, Marilu. Veja, nós estamos falando aí já de um debate geracional, né? Um jovem de 15, 16 anos, né? Certamente não é da minha geração. Uma geração, em termos estatísticos, a gente define populacionais, evidentemente, com 30 anos de idade, né? Então, enfim, é uma outra geração, né? E que efetivamente vai sofrer as consequências de maneira ainda mais drástica, Marilu, das mudanças climáticas do que a minha própria geração, né? Sendo otimista, eu estou com 59, enfim, que eu dure mais 40, acho pouco provável, mas enfim, 40 anos, acho que não vai chegar a isso, né, infelizmente. Mas um jovem de hoje com 15 anos, né, vai chegar a 55, 56 anos daqui a 40 anos, né? Ou seja, ele vai estar quase na minha idade. E certamente vai enfrentar as tensões, né, os cenários duros que o IPCC aponta hoje, né? Então, por isso que a gente fala que esse debate intergeracional, que a Greta acho que vocaliza muito bem, né, que gerou nesse movimento importante dos jovens pelo clima, né, que hoje já tem uma repercussão em caráter internacional, inclusive com repercussão no Brasil também, né? Isso tudo, do meu ponto de vista, deveria estar presente, né, na mente de um jovem de 14, 15, 16 anos, né, e especialmente de quem tem 15, 16 que vai poder votar já, né? Então, tirar o título, expressar a sua vontade política desde já é importante porque pode ajudar para que o próximo governo tenha, de fato, né, um compromisso mais claro em combater as mudanças climáticas e, principalmente, pensar em cenários de adaptação. Quanto antes começarmos, Marilu, melhor, né? Hoje eu estou falando muito de experiências pessoais, mas em 2008 eu estava como professor visitando na Universidade de Salamanca e, naquele momento já, eu fui justamente para estudar essa questão, já havia todo o mapeamento de toda a costa mediterrânea da Espanha, né, com cenários mais diversos do que fazer caso subisse 1 metro, 2 metros, 5 metros, enfim, o nível do mar. Veja, estou falando de Espanha, que é um país que colabora muito com o Brasil, né, mas não é dos países que mais está preocupado com mudanças climáticas. Existem situações ainda mais alarmantes e com estudos mais radicais, ainda eu diria, né? E veja, 2008 eles já tinham mapeado o que deveriam fazer, né? Nós estamos em 2022 no Brasil. A gente olha, eu mesmo já coordenei projetos de adaptação, enfim, pensando em algumas áreas, né, de maneira mais pontual, mas há muitos outros colegas que já pensaram essa questão e nós temos aí sim um conhecimento importante que pode ser aplicado, Marilu, para fazer essa dobradinha, né? Um programa que combine justiça social com adaptação. Então, é uma oportunidade bastante rara e importante de, por meio do combate à mudança climática, nós temos aí a necessária reparação da desigualdade social que assola o nosso país. E os votos são fundamentais. Então, quem não tirou o título, por favor, tire e vote nas eleições desse ano. Tá certo, Wagner. A gente agradece aqui a sua participação. Depois a gente fala sobre a energia fotovoltaica, energia solar. Tem muita gente no interior aqui de São Paulo que eu conheço. A minha querida amiga fisioterapeuta Carol, que sempre está acompanhando essa questão do meio ambiente. Ela falou: olha, minha família lá do interior já colocou tudo fotovoltaica, eles estão economizando demais. Elas fizeram um empréstimo para comprar essa questão, essa energia fotovoltaica. A prestação já está saindo mais barata do que a energia que eles estavam pagando. Quer dizer, é super, super conveniente e é importante que seja cada vez mais barateada essa questão da energia solar, energia fotovoltaica, né? Já está chegando num ponto que, enfim, alguém que já tem, alguma família que já tem uma certa estrutura, já consegue contratar, né, Wagner? É verdade, Melu. Hoje os estudos indicam que a amortização do investimento ocorre entre 5 a 8 anos, né? Enfim, é um investimento inicialmente caro, sim, mas se você tiver subsídio, né, tiver incentivo, em vez de você dar subsídio, por exemplo, para consumir combustível fóssil, você pode dar subsídio para que as pessoas possam instalar em suas residências, né, as placas solares. E, de fato, entre 5 a 8 anos você consegue pagar esse investimento, né? E depois aí você tem uma energia que é duradoura, né? Enfim, enquanto houver sol,
né? Dá até para lembrar de algumas músicas, né? Haverá vida, haverá certamente a capacidade de geração de energia. Então, é de fato um sistema importante, né? Que hoje pode ser... E veja, Maria, as próprias placas que no começo tinham certa dificuldade técnicas, elas estão sendo cada vez mais aprimoradas também, né? Isso tudo precisa ser dito. Então, sem dúvida, no caso brasileiro, a energia solar, por meio das placas fotovoltaicas, é uma alternativa fundamental. Tá joia, então, Wagner, muitíssimo obrigada aqui pelas suas informações, né? Compartilhar todo esse conhecimento e até a próxima semana. Até lá. Até mais. Falamos aqui com Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.